Olá, bom dia a todos. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Biotalks. A gente vai esperar uns 2 minutinhos para a gente iniciar a nossa live de hoje, tá? Então, enquanto isso, eu peço que vocês coloquem aqui no nosso chat de onde vocês estão, de qual instituição vocês representam, de qual cidade vocês estão, que aí já a gente já começa o nosso encontro, tá? A gente vai esperar só uns 2 minutinhos, que é o tempo dos nossos convidados entrarem, para a gente começar a nossa live de hoje. Bem-vindos que estão entrando agora. Podem colocar aqui no chat de qual instituição vocês são, de qual cidade vocês são, para a gente já se conhecendo aqui para quem está com a gente nessa live de hoje. Esperar só mais um minutinho, que aí dá tempo do nossos participantes entrarem aqui. Bom, vamos lá. Eu sou a Renata, aqui do time de marketing da Bionexo, então sejam muito bem-vindos ao nosso Biotalks. O Biotalks é um espaço que a gente tem aqui na Bionexo Tazi para discutir um pouco sobre produtos, lançamentos e as novidades do mercado de saúde. Hoje a gente vai abordar o tema de suprimentos estratégicos, como reduzir o custo e o tempo da compra hospitalar. No cenário atual, a área de suprimentos ela é o coração financeiro e assistencial das instituições de saúde. Então, hoje a gente vai discutir um pouco de como migrar de uma operação reativa para o modelo de Strategic Sourcing. Mas antes da gente iniciar com os nossos convidados, eu tenho alguns lembretes rápidos para que vocês aproveitem ao máximo esse nosso encontro, tá? Então, como eu comentei, o nosso chat está aberto, vocês podem enviar perguntas a qualquer momento. Para que a gente possa direcionar melhor essas respostas, a gente pede, por gentileza, que vocês informem o nome, o cargo e a instituição que vocês representam, tá? E aí, se a pergunta ela for direcionada para algum palestrante específico, a gente pede que vocês coloquem também no texto. E lembrando que a gente vai ter um momento dedicado para responder essas perguntas ao final da nossa apresentação. Então, durante todo o nosso evento, vocês podem ficar à vontade para ir mandando as perguntas no chat, a gente vai juntar elas aqui para no final a gente responder para vocês. E para conduzir esse nosso painel, eu convido o nosso executivo comercial, Leandro Medeiros, e os nossos convidados especiais de hoje, que é a Ana Carolina e o Daniel Vieira, que estão representando o case de sucesso da Unimed Presidente Prudente. Leandro, meninos, é com vocês. Maravilha. Obrigado, Renata, pela introdução. Obrigado também para todos que estão aqui participantes hoje no evento. A gente vai falar sobre temas importantes, né? Sobre temas ali que fazem parte do dia a dia de boa parte de vocês que estão aqui presentes com a gente. Então, fiquem bastante à vontade para a gente depois ali fazer uma dinâmica, ter algumas perguntas, poder fazer algumas trocas aí enriquecedoras. Tá bom? E aí, dando início, né, um pouquinho em relação a esse processo, hoje a gente vai falar, acho que vamos pensar de umas principais dores aí em relação à área de suprimentos, né? A área de suprimentos, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem aí faseada, né, sobre processo, sobre jornada, sobre ali etapas que são importantes ser realizadas, mas a gente vai falar hoje de umas que é importante e crucial aí para a etapa do processo. Depois o pessoal da Unimed aqui vai trazer um pouquinho como que é lá a realidade na Unimed, como que aconteceu ali algumas transformações. Tá? E aí, dando o primeiro passo, a gente sempre gosta de trazer uma analogia aqui do iceberg, né? Daquele ponto do iceberg que é, sempre quando a gente olha, por exemplo, para uma operação de compras, eu sempre vou estar olhando para o preço que eu estou comprando, né? Para o preço que eu vou pagar ali na operação, quanto que eu tenho. Acho que a apresentação tinha saído. Quanto que basicamente eu vou ter ali de preço por item comprado, qual que foi a quantidade. Mas na verdade a gente sempre consegue identificar também que existe muito gastos, basicamente muitos processos ocultos que muitas das vezes as instituições não se visualizam. Mas só para vocês terem um pouco ali de noção, eu fazem 4 anos que eu trabalho aqui na Bionex, inclusive já tive a oportunidade de visitar algumas instituições do que eu estou vendo aqui no chat vocês compartilhando, né? Então conheci de ponta a ponta como que as operações acontecem dentro dos hospitais. Então, desde em processos comerciais, desde processos em consultoria, tive essa oportunidade de atuar na ponta e a gente viu isso muito na prática, né?
Então, instituições e principalmente áreas de compras muito preocupadas com o preço que basicamente está sendo pago, mas na verdade muitos gastos ocultos, principalmente operacional aí, que impacta muito na operação. Então, o tempo que gasta ali fazendo cotações manuais, tendo que mandar e-mail para fornecedor, ligar, fazer ali um processo ali muito próximo, né, tendo muito contato ali via WhatsApp, telefone, e-mail para fazer essas cobranças e acompanhamento de cotações, automaticamente, por essa dinâmica ser muito morosa, ter uma baixa concorrência, automaticamente também sempre está trabalhando ali com uma baixa produtividade, porque tudo está baseado na urgência, sempre vai estar ali na correria do dia a dia, então isso acaba impactando e, na verdade, são os custos invisíveis aí que acontecem dentro da operação de compras. Então, né, compras não é somente preço, não é somente o quanto se paga, né? Tem muita coisa por trás aí que acontece. E aí, no próximo slide aqui, a gente começa já a fazer, vamos pensar, um comparativo, né, do que é esse comprador reativo para um comprador estratégico. Quais são agora, basicamente, ali as habilidades de um comprador estratégico que fazem com que esses custos invisíveis, com tudo que acontece dentro dessa operação, se melhorem, né? Então, automaticamente, a gente tem essa grande possibilidade aí de fazer esse comparativo. Então, quando eu olho para um comprador estratégico, a primeira coisa é que ele sempre vai estar atuando em cima de dados. Então, ele tem a possibilidade de olhar dados que vão ajudar ele na tomada de decisão. Isso basicamente é um grande ali divisor de águas, porque ele não tem ali basicamente somente a referência do orçamento que ele está ali recebendo, o preço que o fornecedor está ali ofertando. Ele tem dados para serem trabalhados e ajudar ele a realmente concluir todo esse processo. Outro ponto aqui que é bem interessante que a gente vê na prática é a estruturação de processo. A estruturação de processo ali de um comprador estratégico é extremamente importante, porque ele já está faseado ali, basicamente, quanto tempo que tem que acontecer cada operação, ele basicamente sabe o que vem após, o que acontece antes, então ele está muito mais ali estratégico e seguro, né, com a operação que ele tem que acontecer. Então ele vai para uma jornada de negociação, ele vai para o mercado para cotar de uma forma muito mais tranquila, muito mais programada, e isso automaticamente trazendo melhores resultados. E essa dinâmica de contactar ali o mercado, né, de estar estruturado no processo, também envolve muito um relacionamento com fornecedores. O relacionamento com o fornecedor hoje é extremamente importante, inclusive vi aqui no chat também que temos fornecedores participantes hoje da live, então eles nada melhores do que eles para falarem, né, em relação a isso que relacionamento com o comprador ou comprador com o fornecedor faz com que aconteça principalmente toda essa parte de negócios. Então ela é uma etapa aí extremamente importante para ser implantada, para ser utilizada no meio do processo. E relacionamento é exatamente marcar uma visita técnica, é estar próximo, marcar uma reunião, fazer dinâmicas para que o fornecedor também entenda o negócio daquele cliente. Então, não é só cotar, né? Não é só realmente fazer uma etapa de compras ali, mas é realmente estar mais próximo desses fornecedores, né? Ter uma dinâmica ali próxima dele em si. E para ajudar muito do que a gente está falando aqui, dados, estruturação de processo, relacionamento com o fornecedor, ou seja, alcançar um número maior de fornecedores, é extremamente importante estar correlacionado a um marketplace que vai possibilitar tudo isso. Hoje, um hospital médio porte aí tem basicamente 1.000 itens cadastrados, né? Diversas categorias. Então, isso deixaria muito inviável acontecer de uma forma orgânica todo esse relacionamento. Então, um marketplace que possibilite esse tipo de relacionamento, essa visibilidade de vários fornecedores, é com que faz que realmente os outros processos aconteçam, né? Então, esse é um passo também ligado aí ao comprador estratégico. E para fechar aqui essa etapa, a questão dos acordos comerciais ou dos contratos, que são estratégias muito ligadas a tudo que a gente falou aqui anteriormente, que vai trazer um resultado significativo também, porque aquele tempo, né, aquele esforço para negociar, para se relacionar, né, e fechar uma compra, já está feita dentro do acordo comercial. Então eu automatizo, diminuo ali meu lead time interno do processo e eu junto o útil ao agradável, né? Então, vamos pensar que eu finalizo uma compra muito mais rápida, tendo um acordo comercial, eu me relaciono bem com o fornecedor, né? Gera
um laço ali, um relacionamento, e automaticamente eu consigo alcançar a estratégia principal, que é o preço, né? Algo que vai realmente trazer um benefício ali para a instituição, tá bom? E aí eu já vou dar ligar isso com o próximo ponto, que é, vamos falar de principais ouros a alcançar ali dentro dos resultados, ou basicamente ali alguns pilares, né? Não são todos os pilares que envolvem a metodologia, mas alguns principais que a gente vê na prática que implantado traz resultado, né? Então, quem coloca para acontecer esse tipo de operação consegue trazer resultado de uma maneira simples, né? Claro, tem que ter funcionalidade, tem que ter processo ali padronizado, mas é colocar o static sourcing para fazer ali o uso dentro da sua operação. Então, essa metodologia hoje, ela foge da questão dos preços, né? De só buscar o menor preço, a melhor compra, e já liga isso numa outra etapa, que é ali realmente trabalhar em todas as avaliações de dados, de custos, para otimizar no final a aquisição de um material, de um medicamento, de um item que vai fazer parte ali do processo de aquisição do hospital, tá? E aí eu sempre vou começar pela fase ali do planejamento, tá? Então esse eu sempre coloco como principal pilar, porque não tem a possibilidade de eu ter um resultado em compras se eu não tiver um bom planejamento. Isso é comprovado em todas as esferas aí, e a gente tem vários meios de comprovar isso, né? Então, antes de eu cotar, eu tenho que saber o que que eu preciso comprar, o quanto que eu preciso comprar e qual é a quantidade ali, basicamente, junto com o dia que precisa ser entregue, né? Então, eu preciso responder essas três perguntas: qual comprar, quanto e quando entregar, né? Então, são passos importantes ali. Junto com essa questão de planejamento, não envolve só, claro, gerar ali uma boa solicitação de compra, mas é organizar todo esse processo. Então, vamos classificar meus itens. Então, dentro do meu cadastro, por curva ABC, por uma curva PQR, por uma curva XYZ. Então, tem meios de classificar os itens e hoje ferramentas, né, tecnologia possibilita tudo isso para determinar, principalmente, com qual frequência que vai acontecer essas reposições, ou seja, para determinar quais são esses itens que precisam ser comprados. Então, o planejamento é o principal ponto aí para sair de largada muito bem nas etapas aí de estratégias comerciais, estratégias de compra, para realmente partir para uma etapa de concorrência competitiva ou numa etapa que a gente fala aí que a instituição se conecta agora com os fornecedores, né? Então, aqui é outro ponto, né? A instituição precisa sair daquela mescla de sempre ter os mesmos fornecedores em busca de novas homologações. Trabalhar no conceito de buscar novos fornecedores, saber quais são os fornecedores alternativos daqueles itens. Então, isso é extremamente importante, que a gente liga aí no slide anterior, por exemplo, do comprador estratégico, né, que ele está ali utilizando, por exemplo, o Marketplace para buscar fornecedores, para se relacionar com ele, buscar ali uma visita técnica, uma reunião de alinhamento, né, uma apresentação institucional. Então, fazer etapas ali de qualificação de fato com esses fornecedores. Então, isso ajuda muito a trazer mais gente para perto e aumentar a chance, as possibilidades, principalmente de negociação, tá? Então, aqui vamos falar que é o segundo pilar, né, que existe aí dentro dessa apresentação hoje aí em relação ao Strategic Sourcing. Próximo ponto que a gente também já falou bem em relação ali no ponto anterior, que é os acordos comerciais, né, os contratos, para realmente automatizar o processo, conseguir fechar uma compra muito mais rápida e automaticamente já ter o ganho significativo ali em relação ao valor que estava sendo esperado ou que atende bem a instituição, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui desse ponto de acordo comercial. Eu tive a oportunidade de fazer uma implantação ali bem detalhista num hospital no Nordeste, e onde esse hospital colocou basicamente, e o pessoal da Unimed depois vai trazer aqui também, mas eles colocaram 80% da operação em acordo comercial. Ou seja, 80%, vamos pensar ali em itens de curva A, itens de curva B, 80% da operação do hospital em acordos comerciais. Por quê? Ele tirou o lead time interno de compra. Então, isso ele conseguiu ganhar em etapas de estoque, em planejamento, em outras etapas,
Mas, além disso, ele deixou mais tempo, mais estratégia para que os compradores tivessem chance de buscar novas concorrências, de falar com mais fornecedores, de analisar mais dados. Então, os acordos comerciais são uma chave importantíssima, principalmente na etapa do comprador, né? Na etapa ali que está sequenciado para que o comprador ali faça a sua dinâmica, né? Como o Lucas até colocou aqui no comentário, é extremamente importante tê-lo aí dentro da operação. Se ganha-se de todos os lados, tá? Próximo passo aqui, vamos pensar o próximo ouro aqui que a gente fala muito e a gente tem que pensar cada vez mais nisso dentro da operação. São as conexões com as outras áreas. Quando a gente fala de outras áreas, a gente está falando exatamente de conectar com setor de padronização de cadastro ou um comitê que faça uma padronização de cadastro, se conectar com a área de planejamento, que a gente vê nas instituições muito isso separado, né? Então tem um setor ali que está mais ligado ao estoque que faz o planejamento, então se conectar muito com essas áreas, se conectar com a área assistencial, com os médicos, né, que fazem ali, querendo ou não, todo o processo acontecer dentro da instituição, dentro do hospital, e até mesmo alguns que basicamente vão à frente, vão adiante, que é, por exemplo, ali para a área de faturamento, para a área financeira, né? A Ana não vai ficar brava se eu fizer esse comentário, mas a área de suprimentos é a área mais estratégica que tem dentro da instituição junto à área financeira, tá? Então, toda a operação começa aqui e o resultado da área financeira vem daqui, né? Então, tem que estar muito interligado. E quando a gente fala interligado, né, é claro que o sistema Unimed tem uma particularidade, mas para outras instituições tem que saber quanto que aquele item custa no final. Quanto que esse medicamento que eu estou comprando a R$ 5 custa depois de faturado por um convênio, para o SUS, né, para o próprio sistema Unimed. Então tem que ter essa conexão para se criar principalmente visões de rentabilidade, né? Saber qual que está sendo a rentabilidade que o time de compras, a área de suprimentos, está trazendo para a instituição. Por isso que cada vez mais ela está estratégica e cada vez mais ali pertinentes, vamos falar, responsáveis pelos resultados ali financeiros da instituição, né? Então, a conexão com outras áreas vai além também dessas áreas que eu falei, mas vai com toda a área de recebimento, com todo o setor ali que faz, por exemplo, atendimento domiciliar, atendimento, né, de algum tipo de tratamento de saúde, oncologia. Então, está 100% ligado à estruturação hospitalar, tá? E depois, claro, né, até a gente vai falar um pouquinho dos resultados que isso está trazendo, a questão de tecnologia, indicadores, o acompanhamento, integrações com sistemas de gestão, né, para fazer toda essa estratégia acontecer. Então, hoje, a tecnologia é um desses pilares para alcançar esses resultados que a gente fala aí, que são extremamente importantes para a instituição, tá? Então, como eu falei no início, eu não trouxe cada ponto da metodologia, né? Ou, por exemplo, o que está escrito na pedra, né, sobre a estratégia de melhores compras, mas eu trouxe os principais ouros que a gente vê que, se implantado, a gente traz resultado. A gente pode falar, por exemplo, em alguns outros racionais ali de Claudic, ou, por exemplo, classificações, como eu falei, que acontecem em planejamento, mas todas elas automaticamente vão se ligar para esses planos de ações que precisam acontecer, tá? E para isso acontecer, né, por exemplo, poxa, para mim rodar, por exemplo, esse tipo de estratégia, eu preciso automaticamente colocar para rodar ali todas essas metodologias, né? O que que eu preciso fazer, né? O primeiro passo é diagnóstico. O primeiro passo é sentar e diagnosticar como que está a minha operação, qual que é o meu percentual de contrato versus negociações em abertas, qual que é a minha maturidade com a tecnologia, quais são as minhas conexões com as outras áreas. Então, esses são os principais pontos, tá? Da minha parte, eu queria trazer esse conteúdo que ele é extremamente importante a gente falar, e agora eu quero puxar um pouquinho o pessoal da Unimed aqui para falar, porque querendo ou não, na prática tudo isso fica mais fácil, né? Eles vão trazer um pouquinho ali como que eles basicamente utilizam o ecossistema da Bionexo, como hoje utilizam as nossas soluções para alcançar esses resultados, tá? Então, como que não só a solução, mas também nos seus processos isso acontece, né? A Bionexo tem um portfólio que liga todo esse ecossistema, que liga, como eu falei, de processos de planejamento até recebimento, gestão de OPME, e o outro lado, para a gestão do ciclo de receita, que está ligado ao financeiro e faturamento,
mas eu queria trazer exatamente aí um pouquinho da experiência deles para contar e, claro, se precisar, aí Dani, Ana, fico à vontade também para participar com vocês aí, tá bom? Obrigada, Leandro. Agradecemos aí a Bionexo e o Planexo também, pelo acesso e pelo compartilhamento aqui das informações. Bom dia a todos, é um prazer, né, representar aqui a Unimed Presidente Prudente. Nós fomos reconhecidas aí com esse case de sucesso. Eu sou responsável hoje pelas áreas administrativas e financeiro também, então, puxando aí com o Leandro falou, eu concordo, né, porque eu sempre brinco com a minha equipe que o recurso financeiro, ele não é somente o recurso físico, né, uma aplicação financeira, é onde ele está aplicado. E o estoque hoje, na área médica, saúde, hospitalar, é onde está mais concentrado, né, então, assim, nós temos que olhar isso diariamente. Então, eu vim com o desafio, há 2 anos atrás vim para a cooperativa, e tinha o desafio de o quê? De trazer as áreas para um viés mais estratégico. Então, a nossa área de suprimentos, o nosso modelo de suprimentos, ele é centralizado, né? Nós usamos TASI, também recém-implantado, né? Acho que 3 anos e meio, 4 anos, também fomos um case de sucesso pelo tempo de implantação, e usávamos o Bionexo, né? Então, qual que era a ideia? Era governança de dados, né? E termos essas informações diárias para que a gente pudesse fazer a sinergia entre a estratégia e a operação. Então, a área de suprimentos, ela funcionava bem, né? A gente tinha já nato um modelo eficiente, né? Uma equipe bem estruturada, e só que o processo era operacional, né? Então, era as ordens de compra, né? Ordens de compra, atendimento das unidades assistenciais, e acho que faltava um pouco mais de visibilidade para análise de dados, né? Então, nós tínhamos informação, o sistema atendia, mas como que a gente poderia ser mais estratégico? Então, a gente incorporou junto à área de suprimentos, né, uma área de planejamento, até para olhar a cadeia de suprimentos como um todo, né, que é o processo que a gente quer avançar, e começamos a trabalhar. Então, nós usávamos TASI, Bionexo também, e tinha a ferramenta como algo disponível para a gente utilizar. Então, nós começamos a implantação em maio, o Dani veio, né, para nos apoiar, tinha experiência aí nessa área, e junto ali com o time de suprimentos, o nosso time de tecnologia também, acho que foi um trabalho aí de várias mãos e muito esforço, a gente conseguiu rodar isso de forma rápida, né? E o que que a gente tem hoje, né, para poder compartilhar? Nós temos o quê? Uma visibilidade, nós temos dados para alta gestão, né? E a gente consegue otimizar o estoque não somente em valor, mas para o que realmente a gente precisa, né? Então a gente consegue uma visão diária de estoque, aonde está o estoque, no caso a gente tem várias unidades, então a gente consegue ter essa visibilidade, nós conseguimos ter previsibilidade, medir tempo de ressuprimento, conseguir ter dados estratégicos para uma boa negociação, conseguir trabalhar com a contratualização com os nossos compradores, né? Porque quando você atende o spot, eles ficam extremamente demandados com isso, né? E os compradores, eles têm que negociar, né? Conseguir o melhor preço, né? Ir atrás de fornecedor e melhorar o nosso custo, né? Então, o custo, ele é importante para a área da saúde, né? Senão você não consegue ter sucesso ali na operação, então isso é muito importante para a gente prioriza muito isso, olhar, e acho que o segredo não é questão de valor de estoque, né, maior ou menor, e sim conhecer o seu tempo, né, conhecer o seu tempo, conhecer quais são realmente, qual que é o ranking, aonde estão as grandes concentrações, e acho que a partir disso a gente trouxe assim, trouxeram várias demandas de melhoria, né? Então, não somente a implantação, mas a gente puxou isso para uma demanda de padronização. Então,
trouxemos as áreas assistenciais, principalmente técnicas para isso, né, que é o que a gente vem discutindo agora, padrão, contrato, então nossos compradores eles estão dedicados a isso, né, e buscando oportunidades, não somente naquele rol de fornecedores, porque não pensar, porque eles têm mais tempo para isso, então essa é a prioridade, né, e eles fazem muito bem isso. E fazer com que o grupo em si consiga visualizar isso de forma estratégica, né? Então, se a gente tem oportunidade, a gente consegue dar informação rápida. Diariamente, eu tenho para alta gestão, eles conseguem visualizar isso, né? E fora a padronização, a gente tem também gestão de fornecedores, que a gente conseguiu otimizar, já fazia muito bem, mas a gente conseguiu assim ser mais assertivo também e mais exigente nesse sentido. E assim, eu acho que o desafio ainda continua, né? E acho que a parceria, né, entre falando um pouquinho do que aconteceu, acho que é um relacionamento sincero que a gente tem aí com o pessoal da Bionexo, né, no sentido de realmente querer fazer acontecer, porque não é fácil o momento de implantação, né, não é uma coisa assim, precisa ter pessoas certas, precisa ter persistência, né, e assim, fazer com que todos entendam por que que é necessário, né, então é mudar o modelo de negócio, mas demonstrar e fazer algo que fique no processo corporativo, e não somente na área de planejamento nem de suprimentos. Então, acho que a dica aí para quem quer avançar, né, nessa etapa na gestão de cadeia de suprimentos em si é o que? É um trabalho compartilhado. Não adianta só a gente querer, sendo que a gente tem um todo, a gente depende de área técnica, depende de área de distribuição, depende de fornecedores também, e assim, colocar sempre a empresa no centro, né, ligada aí aos objetivos, né, e a estratégia também. Então, acho que eu dou a palavra aí para o Daniel, depois a gente vai abrir aí para perguntas, né, Leandro? E fico à disposição, mas agradeço o convite e a todos que estão aí participando da live. Bacana, Ana, obrigado. Pessoal, bom dia, meu nome é Daniel, sou especialista aqui em suprimentos na Unimed Prudente. Conforme a Ana falou, né, no ano passado eu vim aqui com a missão aqui de estruturar. Já trabalhava na área, né, trabalhei 2 anos em São Paulo na DASA, que agora virou ímpar. Estava até vindo aqui no chat, deve ter algumas pessoas aqui de algumas instituições que eu já vi, que eu já lembro, né, de empréstimo, que é um negócio que quem trabalha ali no ramo sabe que dá até arrepio quando fala faltou, é coincidência do destino, né? É sempre sexta-feira, às 5 horas da tarde, né? Que acabou, né? Então, acho que pegando um gancho nisso tudo que a Ana falou, né? É a importância, né, da gente poder medir, da gente poder concentrar nosso recurso, né? Que eu sempre brinca recurso, no que precisa, né? Porque não adianta, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um pouco de um cenário que a gente tinha muito do que não precisava e pouco do que precisava. E hoje a gente conseguiu inverter essa pirâmide, né? Então eu posso empregar mais capital no que realmente sai, no que realmente precisa, no que dá ruptura, né? Então, acho que aqui falando um pouco, né, do caminho que a gente teve, né, tava até conversando com a Ana antes da live, né, poxa, o pessoal de compras aqui, eles entenderam, né, ali a ideia de como é importante o contrato, pô, então mesmo durante a live aqui, eu vi que subiu notificação do contrato no Bionex, então, poxa, cada dia mais eles estão colocando o contrato, né, hoje aqui, quando a gente fala aqui de Unimed Prudente, já 90% para mais dos nossos itens planejáveis já estão em contrato, então, poxa, o tempo que eles desprendem, né? Todo mundo sabe aqui, para comprar uma caneta ou um Keytruda é o mesmo tempo. Só que a diferença é que uma caneta custa R$ 1 e um Keytruda custa 13 mil, né? Então, qualquer economia no Keytruda já vale muito mais que a caneta. Então, tirar da frente o que não agrega valor, acho, final aqui no processo e focar naqueles itens que realmente movem o ponteiro, né? Se quiser passar o slide aqui, a gente fala. Bom, né? Então vou contar um pouquinho, né, de quando eu cheguei, né? Acho que primeiramente, né, que o e-procurement já não é mais tendência ao presente, né? Acho que quem fica hoje em dia ainda com planilha, ligando para fornecedor, tudo, isso já é o passado, tá? Isso é muito moroso, isso aí envolve custos. Então acho que hoje o e-procurement com ferramentas como o Bionex já são a realidade, tá? Então acho que eu desse um conselho de cara para quem não tem, poxa, procura, isso daí é essencial no momento. Então, quando a gente chegou aqui, né, na Unimed, a gente tinha ali uma disponibilidade de 68%, tá?
Ou seja, a cada 10 produtos que eu tinha ali, que são os planejáveis, eu tinha 6,8, 7 na prateleira, 3 não estavam. Poxa, e quando a gente fala no hospital, que ali tem assim, de uma probabilidade que não é exata, que pode vir qualquer coisa a qualquer momento. Poxa, já tive na operação que estava lá fazendo, daí bateu um ônibus na rodovia, veio, aí pô, então pega fogo aqui. Então, você nunca tem uma previsibilidade do insumo. Então, é importante que você tem que ter esse insumo dentro de casa, né? Então, quando a gente sai de 68 e vai para 96, é um salto muito grande, né? Então, com esse salto, diminui o spot, diminui o empréstimo. O empréstimo é uma coisa que, poxa, por mais que ali apague o fogo no momento, tem um custo oculto altíssimo. De movimentação, de logística. Poxa, eu já, quando trabalhava no DASA, pô, já cheguei a movimentar coisa de São Paulo para o Maranhão. Poxa, a coisa às vezes valia 1/10 do preço do frete, né? Então é muito importante essa organização, esse planejamento, né? E esse ganho só é possível porque a gente está contratualizando. Hoje, 90% das nossas compras já são via contrato, tá? Então, o comprador ele não coloca nem a mão. A gente aqui no planejamento sobe, enxerga a demanda de acordo com a nossa política, sobe aqui o pedido, ali o responsável aprova, já vai para o fornecedor direto. Isso o comprador não fica nem sabendo, tá? Então isso é muito bom. O ganho operacional aqui foi gigantesco, tá? E acho que uma das grandes vantagens quando a gente fala do e-procurement é a possibilidade ali de poder estar cotando com muitos fornecedores, né? Aqui está um número ali exemplificado, no caso era mais de 7.500 cotações. Eu coloco ali, me vem preço ali de 10, 15 fornecedores diferentes. Isso é muito importante, até com tempos em tempos aqui no nosso contrato, a gente entender se o preço que a gente está pagando ainda faz sentido, se a gente consegue ali uma oportunidade de redução, né? E essas cotações, tá? Elas são rápidas, tá? Então a gente conclui ali em menos de 12 horas. Antigamente tinha que ir, pegar o telefone, ligar, caçar, Google, perguntar para um colega ali de uma outra instituição o que que ele fazia. Hoje não, tudo ali na tela do computador, né? Então, acho que se a gente pudesse deixar um recado aqui, como um e-procurement é fundamental hoje, é a substituição dessas ligações, e-mails, planilhas, estar automatizado, tudo numa tela, né? E quando essa tela, ela se conversa com o meu ali programa de planejamento, que é o Planexo, e se conversa com o Tazi, que é o ERP, poxa, aí é o melhor dos mundos para a gente, tá? A gente poder estar enxergando tudo ali conectado, né? Dá uma visibilidade do mercado, então é isso, né? Fornecedores qualificados ali, quem trabalha com suprimento sabe a importância de ter um fornecedor qualificado, ainda mais com a reforma que vem aí. Se a gente já está se preparando, tem que entender o regime tributário do fornecedor, porque pode ser que a partir de um certo momento esse regime tributário no preço compensa eu pagar mais caro, mas o regime tributário do fornecedor ser outro. Então tem toda essa dificuldade que ainda aqui vamos enfrentar no que vem. E também transformar, né, o dado em decisão, que é o mais importante, né? A gente entender. A gente entender ali, por exemplo, com uma performance de fornecedores, que foi uma coisa que a gente está trabalhando, com o OTIF. Às vezes você pagar muito barato e o cara não entregar, não serve para nada. É melhor eu ter um fornecedor ali que eu passo um preço justo, mas eu tenha a certeza que ele vai entregar, que vai imitar o material ali na mão da operação quando precisar, tá? Pode passar aqui se quiser, o slide. Tá, então isso aqui é onde estamos, né? E acho que é muito importante, né? Assim como a Ana destacou, né? Ali a gente tem uma relação muito sincera ali com a Bionexo e a gente sabe, né? Que para onde a gente tem que ir, né? Acho que a gente chega no momento em que não tinha, a gente coloca para rodar, muda, estabelece um fluxo, né? Acho que sempre tem uma desconfiança, um processo novo, uma tecnologia nova, mas a gente conseguiu vencer essa desconfiança, o pessoal consegue enxergar o valor que tem na fluidez do processo, né? E hoje, quando a gente fala aqui com uma operação que já está estabilizada, que já tem um planejamento rodando bem, a gente está indo focar para coisas maiores, né? Para a gente cada vez mais otimizar, né? Acho que todo mundo aqui trabalha no mercado da saúde sabe, né? Que o mercado ele está extremamente competitivo, as margens cada vez mais apertadas e tem que saber muito bem onde a gente aloca esses recursos, né? Então a performance de fornecedor, tá? É um ponto aqui que a gente está esse ano aqui como um foco muito grande, está em melhorar ela, tanto de indicadores de performance quanto de documentação, questões tributárias juntamente à reforma.
Acho que outro ponto aqui muito forte, aqui, que o pessoal que trabalha no hospital sabe, o pessoal da farmácia gosta de estocar. Não adianta, se todo mundo sabe, eles gostam de ter tudo cheio. O pessoal ali do hospital aqui de Prudente, sabe, eles ficam brincando comigo, que eu falo que eu vou fazer mercado no fim de semana com eles, do mesmo jeito que eles vão numa almoxarifada. Eu quero ver. Aí eles vão querer economizar, né? Então, a gente implementar um DRP, que é a gente planejar, porque a gente hoje já planeja, né, do fornecedor para o nosso almoxarifado. E hoje a gente já está com a maturidade de planejar do almoxarifado para as pontas, né, para satélite, para central, para o centro cirúrgico, para uma unidade mais aqui. Então a gente poder agora é controlar aqui dentro de casa, né? Poder baixar na ponta o estoque e diminuir cada vez mais. Porque hoje, quando você vê, você ainda tem alguns excessos na ponta, né? E algumas vezes esses excessos são, como eu vou dizer, segurança. O pessoal fica assim, retraído, com medo, ó, vai faltar, então eu vou ter um monte. Mas assim, hoje a nossa cadeia ela está tão conectada que acho que esse perigo a gente já está eliminando. Então, com o DRP a gente vai conseguir então uma melhora ainda maior, né, do nosso capital empregado em estoque, né? E por último aqui, que eu acho que é o futuro aqui mesmo, é o VMI, né, gente? Que é o fornecedor poder também olhar o meu estoque ali e falar, ó, pode comprar, viu? Tá acabando, viu? Porque por mais que a gente tenha tecnologia, tudo, todo mundo sabe. Do nada entra um paciente que usa o medicamento X tumba, cai de uma vez. E muitas vezes isso daí acontece de uma tarde para outra e às vezes não dá tempo da gente pegar. Como o Leandro falou, 1.000 itens, pô. 1.000 itens ele foi bonzinho. Aqui é mais de 3.000. Eu não consigo pegar todo de uma vez. Então, se eu tiver mais uma pessoa olhando para mim, que essa pessoa está interessada em me vender, eu vou olhar e falar, realmente faltou, faz sentido comprar. Poxa, cada vez mais eu vou ter menos ruptura. E poxa, isso para mim é o sonho, né? O sonho é um dia eu chegar aqui e falar, pronto, acabei, tá todos os estoques bonitinho, nenhuma ruptura, posso ficar tranquilo aqui e fazer outra coisa, né? Então, acho que o meu recado que eu pudesse deixar aqui é que o ambiente hospitalar está cada vez mais competitivo, né, pessoal? A gente sabe que cada vez mais as margens apertam e a gente tem que tirar leite de pedra, basicamente, né? Então, acho que o que a Ana falou, o que o Leandro falou, fica bem claro, né? O suprimento já deixou de ser suporte. Hoje ele vira vantagem competitiva, tá, gente? Certo? Maravilha, Daniel. Cara, legal. Obrigado pela explanação detalhada aí um pouco, né, do case de vocês, como que tem sido essa experiência, o que está mudando um pouquinho de chave. Eu queria aproveitar que acho que antes da Renata abrir ali para perguntas, né, ela trazer ali as perguntas do pessoal, eu queria te fazer uma pergunta, né? Claro que você basicamente já respondeu parte disso, mas uma pergunta um pouco mais focada, né? E qual que foi, basicamente, o principal desafio, assim, na prática, né? Que a gente viu, por exemplo, lá, disponibilidade de estoque. Você passou de 6,8 para 9,6, né? Então, você teve uma melhora significativa, né? Vocês tiveram ali uma redução gigantesca na etapa de compras, redução de estoque, enfim, teve vários pontos ali. Mas qual que foi o maior desafio nessa transformação? Foi mudar o processo, as pessoas, a tecnologia? O que mais teve dificuldade, assim, só para a gente talvez identificar isso com a realidade de outros hospitais? Não, legal, Leandro. Leandro, como eu já falei, contei para você, eu vim do DASA, pô, o DASA é enorme, 14 hospitais, e eu tinha um processo que rodava muito bem, já era estruturado. Então, quando eu venho para a Unimed, eu venho com o desafio de estruturar. E aí vai muito de contra o que a Ana falou. Cara, acho que a parte mais fácil é pegar, plugar o TI e falar, ó, tá pronto, o Daniel tá rodando aqui. Pô, essa parte mais fácil. Eu acho que a mais difícil é sentar, é um trabalho de ter que descer lá na farmácia, tá no hospital, ajustar a quantidade, parametrizar, tá? Isso daí se eu não tiver a mão deles, eu peço errado, não adianta. Eu não sou farmacêutico, eu sou engenheiro. O pessoal fala até brincando, eu não sei qual que é a diferença de um antibiótico e de um corticoide. A gente fala até verdade, não sei mesmo, tá? Meu negócio é número. Então, acho que essa integração de áreas, né? Acho que, pô, é uma cultura nova. E a partir do momento que o pessoal repara, e, poxa, é muito legal isso que você falou, que aqui é o nosso case, né? O pessoal aqui passava um dia inteiro, tá? Eu tinha 2 headcounts só aqui, com um dia inteiro para planejar. E depois da minha chegada, a gente faz isso em 1 hora.
por semana, tá? Então, poxa, eu tô falando aí que são 8 horas, 16 horas de headcount, hoje a gente faz em 2, 4, que seja, tá? Então, poxa, então acho que essa integração das áreas foi a dificuldade, tá? E a gente demorou um pouco para entender como isso ia acontecer, né? Mas depois, quando foi também, aí foi exponencial, tá? Começou e depois a gente voou, foi tendo resultados cada vez melhores. Que legal, cara. Isso é bacana porque, querendo ou não, vamos falar, é a dor de basicamente quase todas as instituições, né? Conectar as áreas, todo mundo abraçar o projeto. Então, bacana ver essa transformação e como que a sua chegada, principalmente aí, trouxe esses resultados aí para a Unimed, né? Para agregar muito aí no time da Ana. Ana, eu queria te fazer uma pergunta também. E assim, principalmente você que está na gestão de tudo isso, né? Você olha as duas pontas, você olha o financeiro, você olha a operação de suprimentos. Basicamente aí, com essas mudanças todas, né? O que você passou a enxergar mais ali dentro do seu processo, que antes talvez ficava mais na operação? O que mudou ali com essa chegada de novos processos, essas estruturações? O que você passou a enxergar melhor ali? Claro, além dos ganhos. Quando eu cheguei na cooperativa, vai fazer mais ou menos uns 2 anos, acho que acho que a minha dor era o quê? Ter visual, né? Ter a informação no tempo que eu precisava e entender o consumo, né? Então, assim, nosso corpo ali de suprimentos, ele era eficiente, os compradores eram excelentes, mas, assim, eu precisava da informação mais rápida, né? Até para fazer esse link nessa visão de gestão de recurso, né? Então, o dinheiro você gere onde ele está, né? Então, realmente, suprimentos, para mim, hoje eu sou da área da saúde, mas eu venho de outros segmentos, sempre foi algo fundamental. Por quê? Olhar toda a cadeia, ela interfere na estratégia, no seu tempo de ressuprimento, né? Independente do seu tipo de negócio. Então, acho que um ponto principal foi entender o consumo, tempo de ressuprimento, necessidades, entendeu? E até para fazer análises mais rápidas. Então, hoje, se eu preciso fazer uma negociação, eu consigo fazer análise muito mais rápido, eu consigo ter dado, eu consigo fazer previsibilidade, né? Então, assim, principalmente, e a gestão do custo, né? Que é importante, né? Se eu não comprar bem, eu tenho um custo maior. Então, como que eu posso fazer, e até para negociar com os fornecedores, ou olhar outros tipos de materiais. Então, assim, isso, ele faz um total link com a estratégia, acho que macro, de qualquer empresa de saúde, né? Hoje nós estamos num cenário muito moderno na saúde, né? Nós temos sistemas, nós temos produtos, ela é muito moderna, mas ao mesmo tempo é desafiadora, né? Então, cada vez mais a gente tem a tendência aí de profissionalizar mais, né? E acho que o segredo também é muito ligado a processo, né? Não adianta a gente querer fazer tudo isso se a gente não tiver pessoas disponíveis, né, com persistência para fazer, né? Falo muito que o trabalho foi feito a várias mãos, porque se não fosse o nosso time de suprimentos, com conceito de compra bem aberto para isso, o nosso time de tecnologia muito ali próximo da gente, nós não conseguiríamos fazer isso em curto tempo, né? Então, assim, e as nossas equipes técnicas, assistenciais, também ali junto, entendendo, né? Entendendo como com essa abertura. Então, isso não seria possível se não fosse feito aí por várias, né? Várias frentes de trabalho. E essa questão da persistência em cada vez que a gente tinha uma dificuldade, falar com vocês, né, Leandro? Porque a gente fala que a gente briga diariamente, mas no sentido construtivo, porque nós somos exigentes também, né? Então, para fazer acontecer, a gente tem que fazer um trabalho a várias mãos. E aí a gente vai melhorando, né? Então, acho que o nosso desafio é muito grande, nós só começamos ainda para onde a gente quer chegar. E a gente conta com pessoas boas, né? Mas processo é fundamental, tá? Não adianta ter um sistema bom se o sistema não é alimentado corretamente, não adianta você ter pessoas, mas não entenderem de processos. Então, acho que é uma mudança na forma de fazer, né? Então, hoje nós temos a Bionexo, que é nosso parceiro, o Philips, mas, assim, independente do sistema que você use, porque não é o caso de todo mundo aqui,
mas é ter processos claros, pessoas que entendam, né? E tem esse propósito de querer mudar, né? Porque não é uma coisa, nós fizemos de forma rápida, mas não foi uma coisa simples, ela foi debruçada, trabalhamos, né, Daniel, várias horas aí, quebrando cabeça para fazer acontecer, né? Não é uma coisa assim simples que a gente vai colocar numa receita e vai acontecer, depende muito, né? E a gente teve muito apoio também da gestão, então a gente tem essa abertura para poder mudar os processos, discutir, né? Revisar, ó, falhamos aqui, vamos revisar, porque nem tudo foi assertivo, né? A gente fez e, né, como o Daniel falou, não é só ligar que vai acontecer. E a visão tem que ser diária, tá? Se não tiver pessoas olhando dados, nada adianta. Então, assim, o dado precisa ser consistente. Então, será que está funcionando? Então, todo dia tem que ter alguém ali Sim. para olhar, né? Hoje eu olho, eu consigo olhar todo dia, eu consigo olhar meu estoque, onde está, né? Onde está o dinheiro, onde está aplicado o recurso, quais são as minhas curvas, como que foi o consumo, a variação de um mês para o outro. Então, assim, os suprimentos, hoje a cadeia de suprimentos, ela é estratégica. Maravilha. É isso aí, que legal. Acompanhamento para gestão é tudo, né? Para saber ali aonde vai seguir. E legal. Então já até fica como se fosse um conselho aí, né? Pensar num conselho do que tem que se dar, basicamente é estruturar isso, né? Principalmente para a gestão fazer esse tipo de acompanhamento. Então, obrigado aí. Das minhas perguntas que eu tinha para vocês aí. Ô, Leandro, só acho que tem um ponto ali também, deixar aqui, que acho que, poxa, eu quero falar, né? A gente se briga construtivo, mas quando é pra elogiar, é elogiar, né? Poxa, se teve uma pessoa que foi fundamental nessa caminhada no passado, foi a Tamires, tá? Eu sempre falo pra vocês, esperneio, pô, tudo bem, entendi, ela teve outros desafios aí dentro da Bionexo, mas, pô, a Tamires, deixar um agradecimento de novo a ela, foi uma pessoa muito fundamental no passado, tá? E É, ela deu a mão pra gente aqui forte. é a nossa grande especialista aí hoje que tá a Bionex colocou ela no mundo aí. Agora ela tá participante em várias instituições aí, mas legal. Agradeço o feedback aí. Com certeza ela vai ficar feliz também de ouvir isso daí. Tá bom, das minhas perguntas era isso. Acho que aí agora abre mais ali com a Renata. Obrigada, Leandro. Obrigada, pessoal. A gente percebe, né, o quanto é importante o planejamento, a tecnologia e processos para essa grande área de suprimentos funcionar bem, trazendo bons resultados e também conectando o assistencial, né? Porque no final a gente trabalha tudo isso para que a gente atenda bem o nosso paciente. Daniel e Ana e Lê, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, tá, dos nossos participantes. Eu vou começar com uma pergunta que ela é de um fornecedor. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Adenauser, da Inova Care Hospitalar. Dentro das instituições, quais as etapas necessárias para a apresentação de um novo produto? Um exemplo que ele trouxe aqui, que é kits de acamados. Quais são as áreas envolvidas e quais são os procedimentos a serem seguidos? Então, seria um novo fornecedor que gostaria de participar com vocês aí da compra de Strategic Sourcing, do e-procurement. Como que funcionaria? Ah, vamos lá. Acho que para um novo fornecedor entrar, acho que, poxa, comercial não tem outro jeito, é bater na porta. Eu não adivinho quem existe, quem não existe, é quem que venha, tá? E não sou eu, tá? O time de compras, eu sou aqui mais planejamento, né? E acho que um processo, tá? E aí acho que tem também uma construção dentro, tá? Então, tem toda uma área, né? Acho que, poxa, ela deu um exemplo de um kit de acamado, né? Uma coisa personalizada, tá? Que aí acho que é muito mais difícil, que envolve arte, tem um monte de passos, tá? Mas são os passos além, mas dá um item comum, tá? Vamos pôr um material médico, um medicamento. Poxa, primeira coisa, vamos começar. Corpo clínico, aprova? Aprova. Corpo clínico, então, clinicamente podemos colocar, beleza. Segundo ponto, o fornecedor atende, eu não estou comprando de um fornecedor com material com qualidade inferior, não estou comprando alguma coisa que não pode entrar. Vou dar um exemplo aqui que a gente teve recentemente, gaze. Gaze não pode trocar para qualquer um, tem que ser a radiopaca, porque usa no centro cirúrgico, tudo. Então, esse comitê tem que avaliar isso. Poxa, passou no crivo técnico, passou no crivo dos fornecedores, do crivo técnico e no crivo de qualidade, tem outro crivo agora. Tem o crivo do pessoal do faturamento. Como o Leandro falou, a cadeia é enorme, vai indo. Eu posso colocar isso? No caso aqui, os planos cobrem, tem o TUS, tem Tenon, esse negócio aqui, a gente vai conseguir faturar? Vai. Aí passa e continua, tá? E aí a gente cadastra. Então, tem toda uma análise técnica de qualidade
e financeira também, porque não adianta nada eu falar, poxa, aqui todo mundo sabe, vou colocar tudo do bom e do melhor. Poxa, que eu vou estourar meu orçamento, e dois, tem muito plano que não paga. Então a gente tem que ver também a quem na realidade que a gente está inserido, tá? E dentro do marketplace, dentro aí da Bionexo, né, a possibilidade de também incluir isso, porque hoje são mais de 20 categorias ali que possibilitam, né, ser incluídas ali via catálogo, então abrir esse portfólio também dentro do ecossistema, e não só essa conexão mais próxima, como o Daniel falou, mas também deixar aberto para quando a própria Unimed ou qualquer instituição procurar ali esse tipo de produto, esse serviço, por mais que pode ser mais um produto específico, mais detalhado, né, mas ele realmente dá essa possibilidade de fazer via ferramenta. Perfeito, Daniel, Leandro, obrigada. A próxima pergunta é do Fábio Silveira, da Fundação Luverdense de Saúde. Ele é responsável pela gestão de contratos e pela implementação de processos. Ele comenta: atualmente já utilizamos Bionexo no processo de compras e estamos em fase de expansão da ferramenta com a implementação dos módulos de planejamento e BioNFE. Com base no case de sucesso apresentado, gostaria de entender melhor quais dicas vocês poderiam compartilhar para tornar a implementação mais eficiente. Além disso, qual foi a principal dificuldade enfrentada durante o processo e como vocês conseguiram superá-las? Tá, eu Bom, posso falar não, deixa a Ana falar, mas eu só falo da parte executória ali, da outra eu não tenho expertise. acho que o primeiro desafio é você ter gestão de mudança, tá? É entender que o modelo mudou. Então, a gente sai de um padrão compras, né? Que acredito que modelo centralizado, para o modelo de planejamento. Então, você vai trabalhar através de dados, não somente com pedido. Então, o primeiro ponto está aí. Ter processos nessas áreas, porque nada adianta sistema bom se a gente não tem pessoas e processos aí alinhados, tá? E, assim, um projeto claro, né? De começo, meio e fim. Tem que ter muita persistência para fazer. A gente tinha, assim, um time bom, mas precisava um pouco mais de expertise. Então, a gente estruturou um projeto, fui a mercado, fui ver profissional. Tinha um conceito já em si do que a gente queria, então a gente colocou no escopo que queria, olhou ferramentas, tinha o Planexo, da Bionexo que tinha, a gente fez análise para ver se atendia o que a gente queria. Sentamos também com o nosso parceiro para ele entender a nossa necessidade, qual que era o grau da nossa urgência também, né? E até onde a gente queria chegar. Então, acho que ter uma visão clara da onde a gente quer e trazer muito todos os times juntos, tá? Porque nós somos totalmente dependentes das áreas técnicas, né? Áreas técnicas eu falo muito em relação à farmácia, no caso nosso, nós temos hospital também, então, nesse caso, a gente tem que olhar os planos, os convênios que a gente atende lá. Então, assim, é algo que não dá para fazer a gente não pode trabalhar no projeto isolado, tá? A gente tem que olhar todos os parceiros internos que a gente precisa envolver e fazer com que todos entendam que aquilo ali é importante para todo mundo. E isso vai entrar no dia a dia, é um desafio, porque gestão de mudança é difícil, né? Então, para a gente conseguir colocar que nós trabalhamos com dados e os técnicos têm que exercer o quê? Opinião sobre padronização, sobre medicamentos novos, os testes, mas em relação a dados, a gente consegue fornecer isso, entendeu? Então, fica um modelo descentralizado também, não fica centralizado em áreas. Por isso que a gente fala muito em governança, né? A gente sai de um controle de área para um modelo descentralizado. E aí é um desafio de implantação de projeto, como qualquer outro, né? De fazer integração, não bater, persistir, não vai bater, e tem que ter alguém olhando diariamente, porque senão não funciona. A gente acontece no dia a dia, ó, esse número aqui não tá batendo, por quê? Então a gente vai olhar, aconteceu alguma coisa que o nosso processo está bem azeitado, mas se não tiver alguém olhando esses dados, nada adianta ter painel se não tiver pessoas com análise ali. É o que a gente tem exercitado com os nossos compradores, né? Eles têm mais tempo para negociar, né? Mais tempo para analisar os dados e poder exercitar isso com os fornecedores. Então, acho que a gente ganha escala, né?
ganha escala e consegue trazer a empresa para outro nível, né? É um nível de olhar mais para a estratégia, né? A operação compartilhada, né? A operação olhando para a estratégia do negócio, onde todos participam. Excelente, Ana. Obrigada. A próxima pergunta é da Giliane. Atualmente, qual o valor de compra mensal e quantos profissionais integram a equipe de suprimentos? Não sei se é a informação que vocês podem trazer, mas essa foi a pergunta. Volume a gente não vai poder compartilhar, porque aí são dados sensíveis, né? Como qualquer outra empresa, mas a nossa estrutura, acho que pelo tamanho, né, da nossa cooperativa hoje, a gente não diminuiu o quadro de pessoal, tá? Pelo contrário, a gente trouxe o quê? A gente trouxe o quê? Outras demandas para a nossa área para que ela ficasse mais estratégica, tá? Então, gestão de fornecedores é algo que a gente vem exercitando bastante, então existia, mas não era aflorado com essa disponibilidade, né, da nossa equipe, nós conseguimos trabalhar mais. A parte de padronização, né? E follow-up também, né, Dani, com fornecedores. Então, a gente vem trabalhando muito nisso, dessa otimização que a gente fez com a equipe, tá? Mas aí o tamanho, eu acho que vai ser medido muito pelo desafio de cada negócio. Então, eu acho que é medir negócio, é chamar o RH junto também para esse desafio, tá? É um projeto grande, quantas pessoas eu tenho, quais são os perfis, competências também, para que eu possa otimizar isso, tá? Otimizar e usar as pessoas da melhor forma. Acho que não é tamanho aqui, quanto eu tenho comparado ao nível ideal. E sim é o quê? O que nós queremos, né? Para agora, para o futuro, número de unidades que eu tenho, como que eu quero atender, o que eu não estou fazendo ainda que eu preciso fazer e otimizar isso dentro do processo mais estratégico. Acho que só completando o que a Ana falou, é tudo isso, né? Até porque dimensionar aqui é difícil, porque aqui é tudo centralizado, então muita parte de facilities o pessoal do compras acaba absorvendo, mas é isso que ela falou. Acho que com o tempo a gente foi até crescendo a equipe, né? Que a gente foi vendo que mais pessoas ali, determinadas frentes eram estratégicas, né? Então, follow-up é um exemplo clássico, né? Não adianta nada eu fazer o pedido, deixar Deus dará e não ver se está chegando, se foi emitida a nota, se está vindo, tá? Perfeito, Ana e Daniel. A gente tem mais duas perguntas aqui para a gente finalizar, até por conta do nosso tempo, tá? Então, a gente tem uma pergunta aqui que é do Eduardo Sodati para o Daniel. Sabemos que hoje muitos fornecedores contratados falham na reposição por N motivos. Dólar, mercado, guerra, entre outros. Vocês possuem algum contrato de contingência ou partem para compras spot? Daniel, travou? Acho que agora Oi, voltou. estão me Boa. ouvindo? Agora Voltou? sim. Não, legal. Eu vi aqui, já li também aqui do Eduardo. Bom, Eduardo, seguinte também, estamos trabalhando, tá? Isso é um tema aí que a Ana provoca muito a gente, tá? Uma das coisas aí que a gente vem trabalhando aqui hoje é, em alguns casos, tá? E preferir fornecedores nacionais, tá? Que a gente fica um pouco, se blinda, de certa forma, um pouco dessas oscilações externas, tá? Mas hoje, na urgência, cara, é spot e muito ali de pegar referências mercado, tá? Então a gente conversa com pessoais da cidade, pessoais de São Paulo que a gente conhece, tá? Não temos um modelo ideal, mas se eu te falasse hoje o que a gente faz para evitar isso mesmo, ali de contingência, hoje tá evitando um pouco coisas importadas, tá? Tentando ir um pouco mais para as nacionais. Excelente, Daniel. E aí, para a gente ir para a última pergunta aqui, é do Gabriel. Ele é da Samedil, da Med Senior, analista de planejamento, responsável pelas políticas e parâmetros. Hoje eles usam Tazi e Planex. E a pergunta é para o Daniel. Gostaria de entender como saiu de 78% de disponibilidade de estoque para 96%. O que teve de alteração para obter esses números? Qual foi o impacto financeiro? Um exemplo: dias de estoque, reposição, por quantos dias, planejamento semanal, quinzenal, mensal, estoque de segurança. Ele queria entender um pouquinho mais.
Tá bom, não, legal. Acho que aqui vai responder um pouco acho que era do Fábio ali também, que estava perguntando, né? Bom, primeira coisa, né? A gente ajustou política, tá? E quando ajustou política, eu cheguei aqui também já querendo, vamos pôr XYZ, ABC, 2, 3, tudo. Feijão com arroz, tá? ABC, a gente estabeleceu ali dias, né? A curva A, por exemplo, não lembro, acho que é 7 mais 7, enfim, cada uma ali, B, 15 mais 7, C, 30 mais 7, ou 30 mais 15, não me recordo agora de cabeça. Mas, enfim, estabelecemos políticas, né? Claramente, não se controlava nada. Quando a gente viu, tinha itens que eram curva C com 180 dias, itens curva A com 5 dias, itens curva B com 35. Então, a gente foi equalizando, tá? De cara, a gente não teve, assim, um resultado, impacto financeiro tão expressivo, porque quando você vai ajustar o estoque, normalmente você dá uma inchada e começa a parar as pontas, depois diminuir. E também porque teve ali um momento que você pega ali fim do ano, assim, dá um pouco de aumento de consumo, né? Então foi um período ali que a gente não teve tanta essa percepção, tá? Em dias de estoque, tá? Isso sim a gente acompanhou, tá? A gente manteve praticamente, tá? Aqui não é alto, a gente manteve ali na média um para mais, um para menos, tá? E em relação a planejamento, a gente faz bissemanal, tá? Com reposições. Normalmente a gente repõe toda semana curva A, tá? Toda semana. Curva B, eu olho toda semana, mas eu sempre reponho lotes para 15 dias, tá? 15 dias mais estoque de segurança. E curva C, 30. Eu fico brincando com eles que curva C é o sal. Você não vai no mercado toda semana para comprar sal. Pega e compra e deixa lá para bastante tempo, né? E outros estudos, né? Hoje, assim, com essa maturidade de dados, eu já penso ali em propostas ali de estudar, de aumentar a curva C, tá? A curva C é o vilão da história, tá? A curva C é o pior de todos. Esse cara, ele só te dá trabalho e não tem representação financeira nenhuma, tá? Então, se eu desse uma dica, é curva C, forrar e voltar para o resto. Tanto que curva C é o que mais impactava ali na minha disponibilidade, tá? Excelente, Daniel. A gente tem mais uma pergunta aqui, acho que dá para a gente incluir ela. Vocês já comentaram um pouquinho, né, sobre como funciona o processo de avaliação de fornecedores de vocês, mas o Gabriel pergunta se hoje os fornecedores que vocês usam são homologados pelo GAFO, que é Grupo de Avaliação de Qualificação de Fornecedores. Então, Gabriel, hoje, tá? Nem todos, tá? Eu confesso que a gente ainda não tá ainda, acho que desse nível de maturidade. O que que a gente faz, tá? Nesses fornecedores, né? Documentação, né? Então, compliance, se todos atendem. É, dois, né? Quando você é um fornecedor de serviço, a gente realiza pesquisas dentro. Então, vem atendendo, não atende. É, e três, quando é de material, né? Então a gente usa bastante o OTIF aqui dentro para pegar. Mas, em parte, acredito que a maioria devam ser, tá? Porque são players grandes que vão, mas se eu falar que eu pego e olho se são pela GAFO, atualmente não, tá? Perfeito, Daniel. Antes de a gente finalizar, eu tenho alguns recados rápidos aqui para os nossos participantes. Então, para aqueles que gostariam de receber o contato do nosso time comercial para aprofundar um pouquinho mais sobre os temas que foram apresentados aqui e também para receber uma demonstração gratuita das nossas plataformas, a gente deixou aqui o QR Code na nossa página que vocês podem acessar. Também deixamos aqui no chat o link para que vocês preencham um formulário e o nosso time comercial entre em contato com vocês para entender um pouco melhor da necessidade e poder apoiá-los nessa gestão de suprimentos aí dentro da instituição de vocês. Além disso, a gente gostaria também de ouvir a opinião de vocês sobre esse bate-papo. Então, quem puder responder a nossa pesquisa de satisfação para contar um pouquinho do quanto foi importante esse encontro para vocês, é fundamental para a gente melhorar cada vez mais os nossos encontros, os nossos biotalks e os nossos eventos, tá? Ana e Daniel, muito obrigada pela participação de vocês. Leandro, parabéns pela mediação do bate-papo, foi muito bacana. Agora eu deixo com vocês as últimas palavras para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, tá? Maravilha. Agradeço também os colegas aí da Unimed Presidente Prudente e também todo mundo, né, que participou aqui com a gente, teve a dinâmica aí das perguntas e, claro, né, a Renata já trouxe bem, precisando aí de algum esclarecimento individual e principalmente na etapa de diagnóstico, entender como que cada instituição está e avançar, conta com a gente aí, só ler o QR Code, estaremos aqui para apoiá-los. Muito obrigado. Obrigada, Leandro, Renata e toda a equipe aí Bionexo Tazi, né? É um prazer aí compartilhar
a nossa experiência, né? Acho que o nosso trabalho é contínuo, nós só começamos. E aos nossos colegas aí da área da saúde, eu sei que é um ramo de muitas oportunidades e também desafiador, né? E que a gente compartilhe mais, porque é importante, que eu acho que através disso a gente consegue ser melhor, tá bom? Fico à disposição, acho que meu contato está aí. Tenho rede social também, o LinkedIn, se quiserem me adicionar, fico à disposição, tá bom? Obrigada. Leandro, obrigado pelo convite. Acho que é sempre legal a gente aqui trazer informações, né? Mas acho que, antes de me despedir, só deixar, acho que eu sempre falo pro pessoal aqui na Unimed, sempre, tá? A cadeia é viva, tá? A gente está aqui dando o nosso exemplo, mas a gente é uma realidade, como existem outras milhões de realidades Brasil afora, tá? Seja de lead time, localização, tá? Então, acho que assim, o que eu sempre tento provocar no pessoal. Gente, pensa fora da caixa. Assim, tudo é possível. E não existe receita de bolo, tá? E aí tenho certeza aí que com a ajuda do pessoal vocês vão encontrar a melhor solução aí para a cadeia de vocês. E, que nem disse a Ana, tem o LinkedIn, qualquer coisa, tô lá, Daniel Mendes, se quiser conectar, trocar uma ideia. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Valeu, pessoal. Bom parabéns, hein? dia. Bom dia para Obrigada. vocês. Tchau, tchau. E tchau, tchau.